Olá, amigos, bem-vindo ao Papo.com e hoje nós vamos receber no nosso programa Carlos Prates, que é diretor-geral da Moody's Brasil. A Moody's, como vocês sabem, é uma das maiores agências de rating do mundo e ela faz avaliação de empresas, de países, de papéis. É um universo muito amplo e a conversa hoje vai ser exatamente sobre isso. O que é o rating, para que setores ele funciona e como é que o investidor tem que olhar seus investimentos vis-à-vis a questão de rating. Carlos, eu queria primeiro te agradecer a sua presença aqui com a gente e entender um pouquinho o que a Moody's faz. O que é uma agência de rating? O que é rating? Como é que vocês ganham a vida, né? Claro, Como é que claro. funciona esse universo aí do seu negócio? Não, é evidente. E de novo, eu que agradeço vocês pelo convite. Eu sei o quão complexo esse tipo de coisa parece ser. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de conseguir explicar um pouco melhor, para a gente é um tremendo prazer. Então, pode me convidar todas as vezes que você quiser. O rating é uma análise da capacidade que uma determinada empresa tem, ou de um determinado título tem, de pagar a sua dívida. Uhum. Então, as letrinhas que vão lá do 3A até o 3C, em alguns casos até menos do que 3C, elas só dizem o quão provável é que aquela empresa pague as dívidas que ela tem ou aquele instrumento específico pague as dívidas que ela tem. Então, o que a gente tenta fazer é levar em consideração todos os critérios que são importantes para você avaliar o perfil de crédito de uma empresa e calcular essa probabilidade em função de todo um universo que a gente tem, né? Então, essa análise ela é muito importante, mas ela é importante sempre falar, né? A gente aqui não recomenda investimento nunca, né? Tá. Porque o que a gente fala é, a probabilidade que essa empresa tem de pagar sua dívida corresponde a um AAA. Uhum. Se esse AAA é um bom, mau ou médio investimento, a gente não sabe, porque a gente não sabe que taxa de juros aquele AAA está cobrando no investidor dele, né? A gente só diz, o perfil de risco é esse, portanto, entenda o que você está Você mais ou menos fala assim, correndo. essa empresa é boa, ou esse papel é bom, mas você não sabe a taxa. Quer dizer, o risco de você receber pode ser maior ou menor. Às vezes, a gente nem entra muito se a empresa é boa ou ela é ruim. Tá. A gente diz o seguinte, qual a probabilidade dela pagar a dívida dela? Tá. Às vezes, empresas com uma alta probabilidade de pagar a dívida dela são empresas que estão num negócio ruim. Entendi. Porque ela está vendendo ativos ou porque ela tem um programa de desinvestimento, seja lá o que for. Então, a qualidade da empresa como um todo não é algo que a gente se propõe a fazer. O que a gente faz é, o risco, se você quiser investir nessa empresa, é correspondente a um AAA, a um BBB ou a um CCC. Tá. E aí você junta isso nas informações que você tem. E vocês fazem rating de tudo? A gente faz rating de praticamente tudo. A gente faz rating... Bom, essa é uma boa pergunta porque é o seguinte, como o rating é o cálculo da probabilidade de uma empresa pagar a sua dívida, eu só posso fazer rating de dívida. Tá. Então, instrumentos, às vezes, que não são exatamente dívida, a gente tem alguns instrumentos de dívida, inclusive, que são quase equities, né? Quando você tem uma debênture conversível, ou quando você tem alguma operação atrelada a opções, com derivativos envolvidos e tal, esse tipo de coisa a gente não consegue fazer. Para a gente calcular, para a gente atribuir rating para alguém, para um título ou para um emissor, a gente precisa que esse título e esse emissor tenham uma dívida, Tá. e eu preciso ter condições de obter as informações necessárias para poder alimentar nossas metodologias e chegar e atribuir o rating para aquele emissor. Então, tem vários casos, por exemplo, acho que depois do que aconteceu no mercado recentemente, isso ficou ainda mais evidente, mas eu preciso de um balanço auditado. Você não pode me entregar um balanço de 30 anos que não foi auditado. Puxa, mas são 30 anos de histórico. Eu falei, puxa, mas eu preciso que ele tenha sido auditado. Eu preciso conseguir pegar informações, sei lá, de 3 em 3 meses pelo menos. Não divulgo o resultado trimestral, só anual. Eu falei, puxa, fica um pouco mais difícil também. Entendi. Então, existem outros elementos, além de você ter dívida, que podem tirar a nossa capacidade enquanto agência de avaliar se o seu risco é aquele mesmo ou não. Então, isso a gente também precisa levar em consideração. Tá. E hoje essa empresa, assim, uma empresa que quer, vamos lá, você fala de dívida. Dívida é dinheiro que você pega no mercado para fazer um investimento. Exato. Então, uma empresa quer fazer uma operação de dívida, né? Sim. Quem te procura? É a empresa ou é o banco que te procura? Então, isso é interessante.
a gente tem os dois casos, tá? O mercado brasileiro ainda é um mercado onde os relacionamentos são mais concentrados nas empresas. Tá. Nos Estados Unidos, e de uma maneira geral, no resto da América Latina até, eles são mais concentrados nos bancos. Ou no que a gente chama de intermediários, porque às vezes a operação vem para a gente por um estruturador, a operação vem para a gente por um agente fiduciário, ou vem por algum outro intermediário que está ajudando a colocar aquela transação de pé. Tá. Então, a gente, do lado comercial de uma agência, a gente não pode dar consultoria. Tá? Mas, ou seja, eu não posso te dar a cola da prova enquanto ela está sendo aplicada. Tá. Mas o que a gente sempre comenta é, depois que a prova foi feita e você tirou 5, Tá. eu, enquanto seu professor, tenho obrigação de sentar com você e repassar a prova. Tá. Então, isso a gente faz e a gente tem um foco enorme em fazer. Então, tipo, por que você é um A? O que tem que acontecer para você deixar de ser um A? E o que se acontecer vai fazer você virar um B? Tá. Isso a gente faz questão de deixar claro nos relatórios, faz questão de deixar claro para as empresas. Tá. Então, a gente costuma comentar que a gente não quer ser visto como alguém que vende letrinhas, né? Na verdade, as letrinhas é um produto que a gente entrega no final, mas onde a gente realmente acredita que a gente agrega valor é no processo e no que a gente faz depois das letrinhas. Mas você tem uma relação, quer dizer, não é apenas a avaliação, é a avaliação e o cenário, quer dizer... E a manutenção que a gente chama. chama. Como é que você evolui para uma situação. E aí eu te pergunto o seguinte, isso custa, né? Custa. Como é que é feita a cobrança de um processo de rating? Sim. É por tamanho de empresa? Por a mercado? gente, ótima pergunta também, porque se eu estou tentando democratizar, bom, o principal critério para a gente, quando a gente calcula quanto a gente vai cobrar, quando a gente determina as nossas tabelas de cobrança, é o trabalho e a complexidade daquele trabalho. Então, quando você fala trabalho, é a quantidade de horas que você vai gastar? Isso, ou a senioridade dos analistas envolvidos. Tá. Meio parecido com um advogado, mas não tão cruel quanto os advogados são. Então, isso determina, por exemplo, se a gente for fazer um produto estruturado, que eu vou envolver 2 linhas de negócios diferentes, eu vou ter 2 comitês, isso vai custar mais caro. O que é um negócio estruturado? Produto estruturado, por exemplo, é um FDIC, tá. que é um fundo de investimento em tem direitos muito creditórios. Ativo, tá. Porque eu tenho que analisar não apenas o risco, o risco de crédito daquela operação, mas eu tenho que entender a estrutura, e as estruturas, às vezes, não são tão simples assim. Tá. Então, Entendi. Isso custa mais caro do que fazer o rating, por exemplo, de uma empresa, porque a complexidade envolvida é menor. O que a gente tenta fazer e pelo menos para os mercados locais, que é onde a gente está tentando democratizar, é o seguinte: não importa o tamanho da sua operação, não importa o tamanho da sua empresa, eu vou te cobrar o que a minha tabela está dizendo para cobrar. Eu tenho uma tabela que é quanto eu tenho que cobrar de empresas. Uhum. Se a emissão é de 1 bi ou 10 bi, se a empresa fatura 10 bi ou 100 milhões, eu vou te cobrar a mesma coisa. Tá. Então, a gente entende que com isso a gente está sendo mais transparente. Mas isso dá acesso a empresas menores? É viável É para uma empresa totalmente menor? viável, porque aí tem uma coisa interessante. Evidente que, seja lá qual for o custo para você produzir um rating, se você está emitindo 20 milhões de reais, vamos exagerar, esse custo proporcional ao que você está captando é muito. Entendi. Então, você está comendo mais taxa daquele título, porque você tem que pagar a agência de rating. Uma emissão de 1 bi... O preço é o mesmo. Isso. O teu preço é o mesmo. Isso. Tanto faz ser 20 milhões quanto ser 1 bi. Isso. Se é de 1 bi, vai diluir de uma maneira mais suave. Isso no mercado local. Tá. No mercado de emissões no exterior, a gente cobra, essa é a prática do mercado, aí a gente cobra por basis points. Ou seja, a gente cobra um percentual, pontos bases, a gente cobra percentuais em cima do valor da emissão. Tá. Então, o mercado brasileiro, o mercado local funciona de um jeito diferente, porque os estágios de maturação dos dois mercados são muito diferentes. Eu sempre brinco, né, que a gente fala sobre janelas, né, no mercado local. O mercado lá fora não tem janela, mas ele está sempre aberto. Talvez a taxa não esteja tão boa, mas ele está sempre aberto. Não existe de você ficar com o mercado fechado por 3 meses, como aconteceu no Brasil. Mas são as grandes empresas que emitem lá fora, né? Estão falando de um universo de... Exato. E isso também é uma outra coisa interessante, né? Quando a gente não investia tanto nos mercados locais, ou quando os mercados locais não eram tão desenvolvidos assim,
e o mercado local brasileiro ficou muito desenvolvido, você acabava oferecendo uma porta a menos para as empresas menores. Uhum. Elas não podiam considerar mercado de capitais, porque elas tinham que fazer um bonde, que é algo caro, complexo, e que muito dificilmente eles conseguiriam colocar um montante muito baixo. Então, mercado de capitais não era uma opção. Quando a gente teve esse grande desenvolvimento dos títulos de crédito privado no Brasil, ele passou a ser. Só que ele ainda está num estágio muito pouco maduro, né? A gente está, talvez, no maior nível, se você olha para as dívidas que as empresas captam, em termos de percentual que está no mercado de capitais versus o que está com os bancos, mas ainda é um nível que pode crescer muito mais. Quer dizer, o mercado de capitais ainda pode ser muito mais relevante para as empresas do que ele é hoje. E aí, evidentemente, você tem mais liquidez, você tem mais acesso, você tem todos os players, todos os participantes do mercado, sabe, desempenhando um papel melhor. Então, por isso que a gente tenta fazer assim, que é para que você possa ligar para a Moody's e pedir um rating para qualquer coisa que você queira emitir. A gente vai tentar desenvolver metodologias para praticamente tudo. E demora muito o rating? Olha, depende também da complexidade, mas a gente entrega os ratings basicamente de 6 a 8 semanas. 2 meses. Depois da assinatura do contrato. Então, a partir do instante que os meus analistas podem falar com aquele emissor, que é quando o contrato está assinado e, portanto, eu consigo mostrar para quem quiser me perguntar que nenhum termo comercial foi influenciado por critérios analíticos, a partir daquela data o analista tem de 6 a 8 semanas para entregar um rating. Deixa eu mudar um pouco o nosso foco. Claro. É o lado do investidor, tá? Porque Sim. É muito comum você chegar lá para quem tem aplicação, né? Uhum. Hoje tem os agentes autônomos, as plataformas, o gerente te liga e fala, não, esse aqui é um papel AAA, esse é um papel não sei o quê. O que o investidor tem que olhar? Tá? Porque, assim, às vezes você fala que é AAA, mas você não está falando do risco do negócio que você acabou de comentar. Isso, exato. Tá, AAA tá bom, mas teve o caso da Light, Sim. né, recentemente. Podemos falar em nome de empresa, né? Não tem Podemos, problema, né? sim. Que é público, né? Isso. E eles acabaram tendo uma situação que não conseguiram honrar a dívida. Isso. Tem um monte, tem acho que 11 bi, parece, um tamanho. Sim. E porque o setor ali tinha um problema estrutural, né? Sim. Então, qual o cuidado que o investidor tem que ter? Porque é muito fácil. É AAA, então vamos fazer. É isso ou não é bem isso? O que a gente tenta fazer é deixar claro que tipo de risco você está correndo. Uhum. Então, quando você investe no papel AAA, o que a gente está dizendo, olha, aqui a probabilidade de alguma empresa AAA não pagar a dívida é muito baixo. Tá. É o menor que a gente tem no mercado. Significa que nenhuma vai deixar de pagar? Não. Significa que a probabilidade é baixa. Tem uma frase que eu gosto muito, se eu não me engano é do Nassim Taleb, na lógica do cisne negro, que ficou muito evidente depois da crise, na grande crise financeira de 2008, que ele fala o seguinte, né? Os analistas de risco entenderam, e os mercados, e os investidores e todo mundo, que um evento que tem 1% de probabilidade de acontecer não significa que ele não vai acontecer. Significa que após 100 amostras, ele com certeza vai acontecer. E se você for aquele 1%, é 100% Exato. do seu. Então, tipo, existe uma chance de algum AAA no mundo defaultar, deixar de pagar a sua dívida. Então, o que a gente tenta falar é, olha, a probabilidade é muito baixa, mas, ela pode acontecer. Por mais que ganhar na Mega Sena seja 50 milhões de vezes para 50 milhões de chances para alguém ganha toda semana, né? Então, é isso que a gente tenta fazer. E por isso que, provavelmente, os distribuidores, os intermediários, nesse caso, os agentes autônomos e os bancos, eles precisam tomar cuidado para ter certeza que você está com esse risco diluído. Muito bem diluído. Por exemplo, eu tenho AAA, eu sou um cara avesso a risco. Você na física? Não, eu não. Mas supondo que você seja um investidor avesso a risco. Um conservador. E você só quer ter investimento em AAA. Mesmo assim, você vai precisar ter em mais de um. Porque, de novo, é probabilístico. A chance de você ter 2 AAAs e os 2 defaultarem ou não pagarem a dívida é 0. Ou se tiver uma coisa sistêmica. Isso. Então, ou exatamente, se tiver alguma coisa sistêmica. Mas essa diversificação também é importante dentro das categorias de risco. Carlos, desculpa te interromper, mas esse é o cenário que a gente vai viver agora. Porque o Brasil, a gente olha,
sou um pouco mais velho que você, a gente é o país do rentista, né? O Aham, brasileiro é 1% ao mês. Me dá 1% ao mês, isso a gente conseguia com título público. sim, Tá? Então, aplica lá no papel do governo, uma dívida do sim, governo, sim, que tem risco também. Se o governo não pagar, você sim, não recebe, é né? exato, É um risco baixo, mas exato. existe. Mas isso vai mudar, porque taxa de juros começa a cair, É, vai chegar, sei lá, 6, 7, então você vai ter que procurar mais papéis sim, privados. sim. Eu tenho, E aí? eu sou muito otimista com esse movimento pelo seguinte, a gente já viu isso acontecer lá atrás. Uhum. O juro estava muito alto e ele foi para menos de 3%. Durante esse processo, foi o primeiro grande choque para os rentistas, na qual eles ligavam para os agentes autônomos e para os advisors e private bankings e seja lá quem for, falavam, cara, eu preciso de 1% ao mês. E Não tem, agora? mas não tem, né? Cara, agora, pô, dá 3% ao ano, como é que você vai ganhar 1% ao mês? Bota em risco. E naquela época, a gente teve que foi o advento da indústria de fundos no Brasil, que ela cresceu enormemente. Você teve esse cara, esse ex-rentista, correndo para um risco que ele não entendia. Ações, multimercados, que não tem nada errado com esses caras, tá? Eles estão lá desempenhando o papel deles. Talvez o investidor tivesse ido para esse risco sem saber o risco que ele estava correndo, simplesmente procurando, cadê meu 1% ao mês? Né? Ah, não, mas para eu conseguir 1% ao mês antes era com nada de risco, agora eu preciso de alguma coisa, eu estou assumindo que é nada de risco. E não foi. Quando a taxa de juros subiu de novo, esses fundos começaram a não dar os retornos que esse pessoal esperava. E eles voltaram para as LCIs, LCAs, para os títulos isentos, que foi um movimento que a gente viu recentemente agora na alta de juros. Agora que o juro vai cair de novo, esse cara aprendeu. Ou, se não aprendeu, tem que aprender. Deveria ter aprendido deveria pelo ter menos, né? Porque, sabe, errar não é um problema. Se você não ter aprendido com o erro é que é um problema. Ele aprendeu. Então ele sabe que para conseguir um retorno maior, talvez ele tenha que estudar um pouco mais e entender um pouco mais o que ele está fazendo. E por isso que a gente acredita que o mercado de crédito privado vai se desenvolver. Porque é muito mais parecido, porque é uma exposição em títulos de renda fixa do mesmo jeito, você ficar num título de crédito privado para pegar um pouco mais de risco. Uhum. Só que tem duas coisas interessantes aqui, olha só. É muito difícil competir com o governo, principalmente quando o juro está muito alto. Porque você vai ao mercado e você quer 1% ao mês, simplificando, supondo que seja 12% ao ano, só para simplificar a conta, o título do governo te paga isso. Você simplesmente compra o título do governo e vai para casa. Então, para uma empresa captar num cenário como esse é muito complicado, porque que tipo de retorno adicional eu tenho que dar para poder competir com o governo? Um negócio muito interessante é que se você for olhar as tabelas dos mercados e dos investimentos, você vai ver que o que normalmente se diz dos títulos privados é que ele paga um spread, ou seja, um prêmio adicional em relação ao título de referência do governo. Sim. Ou a taxa de juros básica, no caso do CDI. Então, por exemplo, por hipótese, um título AAA, ele normalmente paga CDI mais 1. Se o CDI é 12, CDI mais 1 dá 13. Ficam nos 12. Exato. Mas se o CDI é 2, CDI mais 1 dá 3. 50% mais. Aí já mudou. Exato. Então, por isso que com o Sob a juro... ótica do investidor. Sob a ótica do investidor. Estou ganhando Isso. bem mais. Só que o mais interessante aqui é o seguinte, tá bom, faz mais sentido que eu vá para crédito privado, eu posso ir para os fundos de crédito privado, eu posso comprar títulos de crédito privado direto para colocar na minha carteira, mas como é que eu sei se eu estou comprando o título certo, se é o risco que eu gostaria de correr? E é aí que as agências de rating ajudam. Então, mas esse só te interromper. Você Claro. tem fundos que fazem papéis. Eles vão lá, pegam um monte de título privado, né? Sim, empacotam isso, colocam dentro do... Isso. Aí vocês avaliam o risco desta carteira também? Não. A gente só avalia o risco dos instrumentos. A gente não avalia o risco da carteira, porque ali, de certa forma, de novo, como eu estou avaliando o que as agências de rating fazem, é avaliar, quando a gente está falando de rating, né? É avaliar a dívida. O fundo é muito complicado o conceito de dívida, né? Porque não tem muito isso, né? A gente até tem alguns critérios e algumas metodologias que a gente consegue ver desse jeito, mas é mais complicado. Mas o investidor tem que perguntar, então, Tem. Normalmente os fundos de crédito, eles têm
eles te entregam, deveriam te entregar, qual é o objetivo de alocação deles. Então, o que é muito comum é você ver, não, eu vou ter 10% da carteira em AAA, perdão. AAA é a maior parte da carteira normalmente. Eu vou ter 70% da carteira em AAA, vou ter 20% da carteira em As, vou ter lá uma parcela de high yield, que é abaixo de BBB. Então, eu vou respeitar esta alocação. Olha que interessante. Esses gestores, eles estão ajudando o mercado porque eles estão sendo transparentes, mas eles também estão ajudando as agências de rating e o investidor final. Porque se ele está falando que... e às vezes tem até uma parcela lá para quem não tem rating. Mas a parcela para quem não tem rating é a menor parcela daquela alocação. Tá. Então, até para um investimento ser acessível para um fundo, talvez ele precise ter rating, não porque o fundo não entenda o risco daquele papel, mas ele precisa mostrar a aderência para a estratégia que ele disse. E isso você acha que nós vamos dobrar de tamanho? Porque assim, hoje, eu não sei quanto, não quero discutir taxa de juros aqui, a gente sabe que a taxa vai cair. Sim. Tá? Vai ser 8, 7, 6, 5. Quer dizer, você acha que o mercado de títulos privados e dívida vai crescer violentamente? Deixa eu te responder isso de uma outra forma, né? A gente ainda tem a parcela da poupança da população muito em título público. Tá. A gente precisa e sempre acredita, isso é uma tese secular, tá? Que com a queda da taxa de juros, quer dizer, à medida que a gente vai convergir para o que é a taxa de juros de equilíbrio, que é muito mais baixa do que a gente está agora, que você vai ter uma realocação dessa poupança. Você vai ter ela saindo dos títulos públicos e indo para ativos de risco de uma maneira geral. Essa realocação pode fazer com que a indústria, que não só de fundos, mas a que não é de títulos públicos, triplique, quadriplique. Só que eu tô no mercado, né? Estou no mercado financeiro há mais de 30 anos. Eu escuto isso há 30 anos. Isso nunca aconteceu. Então, o potencial é enorme, mas você sempre tem solavancos no meio do caminho que não permitem que a indústria de fundos se desenvolva, que a indústria de crédito privado se desenvolva. Então, o potencial é monstruoso. Onde a gente vai chegar, eu acho que a gente talvez tenha que usar como referência o quão baixa a taxa de juros vai chegar. Se você for pegar o Boletim Focus, que pega a média da projeção dos analistas de mercado, você vai ver que ele agora está até subindo um pouco de onde pararia a taxa de juros. Isso. Então, uma taxa de juros, você tem para todo lado, mas está ali ela deveria parar em 8,5%, 9%. Poxa, ela ainda é uma taxa alta. Com a inflação de 3 e pouco, né? Ainda é uma taxa alta. Então, essa migração ainda vai acabar não acontecendo como a gente gostaria, porque a atração do título público vai continuar sendo muito alta. Não, mas acho que assim, o ponto se a gente pudesse falar assim, fique atento vai fazer investimento, dá uma olhadinha como isso. E tenta entender um pouco o setor da empresa, né? Agora, com queda de juros, aí eu quero entender se isso pode afetar os ratings das empresas. Porque assim, nós saímos de juros de 2%, né? Sim. Vamos para juros de 15, 14. Quer dizer, as empresas sofreram muito. Muito. Claro. Quer dizer, se o cara tem uma dívida, tem um negócio que paga 2% ao ano. Sim. Né? Aí ele tem um negócio, o endividamento dele não é 14, Sim. É 20. Sim. Você acha que esse movimento de volta agora dos juros pode melhorar o rating, se as empresas fizerem tudo certo, melhorar o rating das empresas, que reduz o custo de captação? Sim, essa é uma ótima pergunta, porque, de fato, é uma das variáveis macro mais relevantes que a gente leva em consideração quando a gente está analisando. Porque a capacidade que uma empresa tem de pagar sua dívida é proporcional ao tamanho dos juros e à capacidade de refinanciamento que ela tem. Então, quando a taxa de juros começa a cair muito depressa, por exemplo, você começa a ver alguns movimentos de recompra de títulos de dívida. Você consegue emitir um título com uma taxa mais baixa, ir lá comprar a taxa mais alta e baixar seu custo de dívida. Para fins de rating, isso é crédito positivo, né, que a gente chama. Está reduzindo o endividamento. Isso gera pressão positiva de rating. Então, de uma maneira geral, sim, mas evidentemente as empresas têm suas peculiaridades, os setores têm suas peculiaridades, então pode ser que você tenha um movimento de queda de juros e em algumas empresas não tenham melhora de rating, outras até tenham piora, por outras circunstâncias. Mas, via de regra, a vida melhora muito para as empresas. Quer dizer, juros baixos é bom para todo mundo, menos para o rentista. Juro baixo é bom para todo mundo, até para o próprio governo, né?
Não, aqui, Só ó, não é para o rentista. o serviço da dívida, não, até acaba sendo porque as empresas vão crescer, ele pode investir Isso, em ativos reais e é. tal. E essa questão do ESG, como é que tá? Vocês avaliam isso também? Sim, sim. Se você for ESG, olhar, essa toda a parte sustentável. claro, a Moody's, como agência, a gente hoje está tentando se posicionar como uma agência de risco, tá? Não só risco de crédito, mas qualquer risco que seja relevante para o seu negócio, a gente quer ser o lugar que você quer, que a gente quer que você ligue para que a gente te ajude de alguma forma, né? O slogan da Moody's atual é Decode Risk, Unlock Opportunities, ou seja, a gente está decodificando o risco para liberar uma oportunidade para você. Uhum. Hoje, a gente tem o risco de crédito, mas a gente tem risco cibernético, a gente tem risco climático e a gente tem risco de Vocês ESG. avaliam tudo isso? A gente avalia isso tudo, tá? É evidente que risco de crédito é um produto regulado em todo lugar do mundo, então, nesse caso, a gente chama de risco, né? Avaliação de risco. Os outros a gente chama de assessment, ou seja, é algo que, por não ter uma regulação, a gente deixa claro que ele pode ser que os critérios não batam entre os diferentes provedores de serviço. Mas o mais interessante para a gente, isso é uma coisa que o nosso presidente fala o tempo inteiro, é que está ficando cada vez mais difícil você isolar esses riscos. Quer dizer, até que ponto ESG é só ESG? Eu vou olhar na casinha ESG e vou falar, não, essa empresa aqui, ela tem uma pegada de carbono legal. Sabe, essa pegada de carbono legal faz com que ela melhore ou piore a capacidade de pagar o crédito? O risco climático dessa empresa dificulta ela cumprir com as metas ESG que ele estabeleceu? Será que se ela tiver um hacker ali entrando nos sistemas dela, sabe, vai dificultar para conseguir empréstimo nos bancos? Então, a gente está tentando ver isso, apesar de ainda ter todas as caixinhas. Já estão oferecendo isso? A gente, tanto que o time comercial ele é responsável por todos esses produtos aqui no Brasil. Mas aí é uma outra equipe, não é que pessoal de crédito. O cara que avalia risco de cibernético, como é que ele vai saber se tem ou não? É outra equipe de analista, mas é a mesma equipe comercial. Entendi. Então, isso inclusive foi uma mudança que a Moody's fez recentemente, justamente para tentar fazer com que o cliente perceba do outro lado que a gente está avaliando tudo. Tá. Então, se eu quiser falar de riscos, eu sei que é meu contato na Moody's que eu tenho que ligar, e eu vou perguntar para ele se ele consegue me ajudar com ESG, com risco de crédito, com cibernético, com climático, seja lá que risco que eu precise, enquanto emissor, entender para poder ver as oportunidades que eu tenho. Carlos, só para a gente finalizar aqui a conversa, falar de um setor que todo mundo fala que vai ser a bola da vez, que é toda a parte de infraestrutura do país. Certo. Tá? Infraestrutura, assim, o país não vai crescer se não tiver investimento em infraestrutura. Então, estão sendo anunciados vários empreendimentos, alguns privados, e tem muito título de infraestrutura. Sim. Tem muita empresa para fazer a construção da ponte, do túnel, do porto, sim, se endividam, emitem debentures, né, papéis de infraestrutura. Isso. Qual é o cenário que você vê para esse papel? Quais são os riscos? Quais os cuidados que tem que ter? A coisa mais interessante que a gente precisa entender quando a gente está falando de infraestrutura, de certa forma, é que em vários casos a gente está analisando projetos. Uhum. Né? Então, aquilo ali não é uma empresa, que é no sentido de que tem um CNPJ. Os projetos, em alguns casos, até tem, mas ela não é uma empresa ainda. Em alguns casos, nunca vai ser. Ela é um projeto. Sabe, os casos mais emblemáticos que eu acho que o mercado está mais acostumado são as pequenas centrais hidrelétricas, né? Aquilo ali é um projeto. Hoje você tem uma fazenda solar, aquilo ali é um projeto. Projetos, eles têm avaliações de riscos diferentes, porque eu não tenho um fluxo de caixa ali recorrente que vai me garantir que aquela empresa vai existir para toda a eternidade. Eu tenho um projeto. Em alguns casos, até com começo, meio e fim. Mas vai gerar renda. Evidente que vai. Vai. Então, ele é interessante porque, via de regra, ele talvez tenda a ter, para o investidor, até mais retorno, porque ele é um projeto, né? Ele não é uma empresa. Às vezes, a bancarização de um projeto não é tão fácil. Tanto que, para você ter uma ideia, para se viabilizar toda essa cadeia de projetos que está se trabalhando, você precisa muito das entidades bilaterais, né? Tipo BNDES, Banco de Desenvolvimento. Exato. Porque os bancos tradicionais, esse é um risco que para eles é difícil, para eles correrem, por causa das características de projeto. Tá? Então, mas tendo dito isso, é onde a gente consegue enxergar um tremendo crescimento nos mercados de títulos e de necessidade de financiamento. Porque qual é o problema do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil tem vários problemas. Graças a Deus, nenhum muito, muito grave, mas a gente tem vários.
E um deles é que o nosso PIB potencial é baixo. Uhum. Então, tipo, se o Brasil começa a crescer muito, a inflação explode, porque eu tenho escassez de recursos. Sabe, começa a faltar mão de obra, eu tenho que pagar mais caro, começa a faltar energia, começa a faltar água, né? Então a gente tem, dá gargalo no porto. Então a gente tem uma capacidade de crescimento limitada. É difícil dizer qual é o PIB potencial, porque isso é uma conta meio etérea, mas nosso PIB potencial é baixo. Você só consegue aumentar o PIB potencial com investimento em infraestrutura. Acho que isso está muito claro. E aí tem que ter iniciativa privada. Tem que ter. Mas isso está muito claro para os governos, né? Porque normalmente infraestrutura é algo que os governos fazem, via de regra, né? Historicamente falando. Mas como normalmente eles demandam muito investimento, e os governos mais recentemente têm tido menos recursos disponíveis, você tem que desenvolver estratégias para fazer isso. O Brasil desenvolveu através das PPPs. Uhum. Então você tem as parcerias público-privado que são usadas principalmente para os instrumentos de infraestrutura, para tentar colocar eles de pé, porque os montantes são muito grandes e eles, evidentemente, beneficiam o governo, porque eles estão, às vezes, abrindo um porto no lugar que só tinha um porto do governo, ou construindo uma estrada num lugar que só tinha uma estrada do governo. Então, a gente vê isso com muito otimismo. E para o investidor é interessante. Evidente que sim. São projetos de 30, 40 anos, sim, não é isso? Isso. São projetos alguns são, outros são de menos, mas sim, são títulos muito interessantes, mas o investidor precisa tomar cuidado para não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, mesmo dentro de infraestrutura, você tem, saneamento, você tem transmissão, você tem energia elétrica, solar, você tem energia eólica, você tem tanta coisa diferente que você tem que olhar ali e falar, tá bom, aqui tem um pouco mais de risco, aqui tem um pouco menos de risco, e é aí que a gente ajuda. Porque mesmo se tratando de infraestrutura, a gente pode avaliar determinados instrumentos como AAA, como BBB. E aí é nessa escala que o investidor tem que estar atento, porque o caminho melhor para a construção de carteira dele é que ele entenda o risco e diversifique esse risco. E aí a gente volta no ponto primordial das agências de rating. A gente está aqui para ajudar, porque a gente ajuda você a saber que risco você está correndo, entendeu? Carlos, legal, acho que foi super bacana aqui a conversa. Tem muito assunto aqui, dá para fazer. Só essa parte de infraestrutura dá para falar. Eu queria falar de risco cibernético, que isso é uma coisa bem interessante, sim, né? Sim. A gente não falou de criptomoeda, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, que esse é um mundo que eu não entendo. Carlos, eu queria te agradecer demais aqui. Que isso, deixar eu queria agradecer aí para vocês. você e tua equipe estar com a gente nas próximas oportunidades. Sempre que vocês quiserem, e de novo, a gente tem uma pauta muito importante para a gente, fazer os investidores, os três agentes, né? Mas quem é o menos letrado dos três, né? Entre emissor, intermediário e investidor? O investidor. Então, sempre que você precisar de qualquer coisa, conte com as agências de rating de uma maneira geral, porque, de novo, eles são os usuários finais do que a gente produz. A gente precisa muito que ele entenda a importância que essa informação tem para ele e como que ele consome essa informação. Porque o dia que todas as emissões tiverem pelo menos 2 ratings, você pode ter certeza que o custo de captação das empresas vai cair e a gente vai ter um mercado muito mais dinâmico aqui no Brasil. Valeu. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Papo.com e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, gente.